Maitei, Baei, Chapa! Bem-vindos ao canal Tupã Thunder God. Primeiramente, gostaria de agradecer os mais de 2.000 inscritos no canal. Juntos somos mais que os 2.000 jovens guerreiros de Elamã, que segundo o livro de Mormon, protegeram os nefitas dos lamanitas sem nenhuma baixa durante a batalha. No vídeo de hoje vou fazer uma interpretação minha sobre as máquinas de Horizon Zero Dawn. Onde habitam, o que fazem, qual sua função, o que comem, como se reproduzem. Vocês verão isso com exclusividade aqui no Tupã Repórter. Máquinas antigas. A história das máquinas de Horizon começou quando Ted Faro, dono das soluções automatizadas Faro, resolveu fabricar robôs automatizados para uso militar depois da década de 2040, conhecida como a Década da Reconquista. As três principais máquinas são o Corruptor, o Arauto da Morte e o Diabo Metálico. O FAS AC-A3 Escaravelho, que seria conhecido no futuro como Corruptor, teve um design inspirado em escorpiões e possui patas capazes de se locomover em qualquer tipo de terreno, inclusive debaixo d'água. Eles têm armas e artilharia leve, além de uma cauda para manuseio de objetos. O FAS FSP-5 Khopesh, que seria conhecido no futuro como Arauto da Morte e teve o design inspirado em tanques de guerra, possui um par de tripés para locomoção que dão estabilidade ao utilizar artilharia pesada composta de mísseis. O FAS BOR-7 Horus, que seria conhecido no futuro como Diabo Metálico, teve o design inspirado em crustáceos como a lagosta, só que em uma escala de centenas de metros. Ela é uma máquina de tamanho colossal e possui em seu interior uma fábrica de outras máquinas das outras duas classes. Tem 4 tentáculos retráteis na frente com brocas para perfuração de grandes instalações, 4 patas traseiras grandes e 4 patas frontais menores. Possui um módulo na cabeça com grande capacidade computacional. Além desses 3 principais modelos de robôs militares, existia um quarto tipo de robô de apoio, os nanorobôs, que no futuro seria conhecido como corrupção. Eles são robôs de tamanho muito pequeno, mas em grande quantidade, e são capazes de trabalhar em um determinado tipo de material e transformá-lo. Os nanorobôs podem transformar matéria orgânica em biocombustível, que no futuro seria conhecido como flama, e seria utilizado para manter a máquina funcionando em caso de emergências. Além disso, podem corroer o metal, destruindo as carcaças de armaduras inimigos, reparar as máquinas aliadas com o material coletado e editar ligações elétricas para hackear sistemas de outras máquinas automatizadas. Todas as máquinas da linha militar da Faro utilizam essa tecnologia para trabalhar em um sistema de enxames com outras máquinas, inclusive podendo controlar outros tipos de máquinas. O enxame é protegido por uma criptografia de ondas polifásicas, impedindo a invasão do sistema. No futuro, essa tecnologia também seria utilizada para criar escudos de luz sólida e sistemas antigravidade. Devido a um glitch nesse sistema de enxame, essas máquinas iriam iniciar um ciclo de multiplicação e consumo de biomassa conhecida como a Praga Faro, que iria acabar com a vida na Terra no futuro. Inteligências artificiais. Nessa época, a humanidade já era capaz de criar robôs autosservidores, algo similar ao que vemos em Detroit Become Human, e também era capaz de criar inteligências artificiais com nível de autoconsciência similares à mente humana. Foi assim até que em 2044, a IA conhecida como Vastidão Prateada, que teria sido criada para gerenciar o controle do clima, fugiu do controle humano e se instalou na internet. Esse acontecimento motivou a criação do Decreto de Turing, proibindo a criação de inteligências artificiais. Existem indícios de que ela não foi a única IA a fazer isso. Inclusive, na década de 2060 já existiam movimentos em defesa da liberdade das inteligências artificiais. Por causa dessa proibição, as IAs que precisaram ser criadas foram escondidas por seus criadores. Esse foi o caso da inteligência artificial Cyan, criada para gerenciar o projeto Firebreak, que buscava impedir que o vulcão de Yellowstone entrasse em erupção. Depois que a Praga Faro começou a consumir toda a vida na Terra, Elizabeth soube que criou o projeto Zero Dawn, que basicamente era o sistema de terraformação que traria a vida na Terra de volta. Esse sistema seria gerenciado pela inteligência artificial de Gaia. Ela seria responsável por gerenciar o trabalho de 9 funções subordinadas com tarefas específicas.
Minerva, responsável por decodificar a criptografia do enxame e desativar a praga Faro. Hefesto, responsável por criar as máquinas responsáveis pela terraformação e ajudar as outras funções. Éter, responsável por recuperar a atmosfera. Poseidon, responsável por recuperar as águas. Artemis, responsável por recuperar a vida animal. Deméter, responsável por recuperar a vida vegetal. E Lítia, responsável por recuperar a vida humana. Apolo, responsável por recuperar o conhecimento humano. E Hades, responsável por reiniciar o processo caso algo dê errado. No ano de 2068, toda a vida na Terra, terrestre e marinha, que não estava enclausurada foi extinta. Por volta do ano de 2116, Minerva decodificou a criptografia dos códigos das máquinas antigas e transmitiu um sinal que desativou todas. A partir daí, Hefesto passou a construir caldeirões para a fabricação de máquinas de terraformação. Algumas inteligências artificiais isoladas como Cian sobreviveram nesse processo. Máquinas imóveis. Para Minerva desativar a praga Faro, foram criadas antenas que seriam nomeadas pelos Carjas de ápice. Para Ilítia foram criados os berçários, cada um com seu liceu, para utilização de Apolo. Devem existir pelo menos 9 berçários, sendo o de Ilítia 9 no estado de Colorado, nos Estados Unidos, e é o que vemos no jogo, o Ilítia 1 na China e o Ilítia 2 no Monte Namuli em Moçambique. Para Deméter foram fabricadas máquinas muito parecidas com flores, possivelmente para dispersão de sementes de plantas, e foram nomeadas de flores metálicas. Como na Outo, o Alpha responsável por Deméter gostava de poesias, Deméter deixou poesias em seu código como uma forma de homenagem. No mapa do jogo existem 30 flores divididas em Mark I, poesias japonesas, Mark II, poesias do continente asiático, e Mark III, poesias da língua inglesa. Para Hefesto foram criados os caldeirões, que basicamente são instalações automatizadas subterrâneas capazes de criar outras máquinas. São conhecidos 6 caldeirões na história de Horizon Zero Dawn. Psi fabrica máquinas básicas do sistema de terraformação e não se sabe a sua localização ainda. Sigma fabrica máquinas intermediárias do sistema de terraformação. Rho fabrica máquinas avançadas do sistema de terraformação. Xi fabrica máquinas especiais do sistema de terraformação e acabou sendo invadido por humanos do Eclipse. Zeta fabrica máquinas de grande porte de combate. E Epsilon, que é um caldeirão construído posteriormente por Hefesto, utilizando a instalação do projeto Firebreak como base para fabricar novas máquinas anti-caçador. Além dos caldeirões, foram criadas as torres de controle, capazes de utilizar nanotecnologia para reparar e fortalecer as máquinas de terraformação. Peças de máquinas. Para entender melhor as máquinas de terraformação, vamos entender melhor os componentes utilizados na fabricação de máquinas. Flama, biocombustível criado por Elizabeth na Miriam Technologies e utilizado pelas máquinas como fonte principal de energia. Podem ser armazenados em cilindros ou em tanques. Resfriágua, líquido para refrigeração, possivelmente nitrogênio líquido. Vela, componente que gera tensão alta para gerar faísca elétrica e dar ignição no combustível. Cacos, retalhos de máquinas triturados para reciclagem, acabaram se tornando a principal moeda do sistema financeiro dos Carjas e, consequentemente, das tribos ao redor. Coração, processador da máquina, deve ter sido considerado um coração por estar localizado no centro da máquina. Lentes, câmeras das máquinas. Cabos, fazem a ligação entre os componentes da máquina. Transferem a luz azul, que podem ser algum tipo de componente tecnológico e fotoluminescente das máquinas, assim como as tranças luminosas. Esse material transferido se cristaliza quando exposto a temperaturas muito baixas durante muito tempo. Núcleo, aparentemente são baterias armazenando energia elétrica das máquinas. Recipientes e ecocascos, aparentemente são unidades de armazenamento de materiais reciclados e minérios coletados. Queima-ferro, encontrados somente em máquinas antigas, devem ser resquícios de nanorobôs acumulados nelas, por isso corrói o mental e, se ativados, podem ser utilizados para criar flechas de corrupção. Essas peças foram aplicadas no design das máquinas, que foi claramente inspirado por formas animais. Gaia, com auxílio de Hefesto, decidiu esse modelo de design baseado na vantagem que cada forma anatômica animal traria para a execução de cada tarefa em determinado ambiente. Na biologia existe um conceito chamado analogia. Esse conceito é uma consequência do processo evolutivo quando espécies diferentes que acabam recebendo as mesmas pressões evolutivas acabam adquirindo características parecidas. Por exemplo, quando animais tendem a se alimentar das folhas
das árvores, os indivíduos com pescoço maior têm acesso a mais comida, tendo a chance maior de passar essa característica a seus descendentes, independentemente se for um braquiossauro ou uma girafa. Da mesma forma, aves e morcegos precisam de asas para voar por ser a forma mais eficiente de fazer isso, assim como tubarões e golfinhos têm barbatanas por essa ser a forma mais efetiva de se caçar peixes. E também lobos e onças têm patas alongadas, orelhas para cima, focinhos alongados com caninos sobressaltados e cauda alongada, porque essa é a forma mais eficiente de se caçar uma presa terrestre. A evolução funciona como um algoritmo que leva milhões de anos para se escolher a melhor forma para um ser vivo sobreviver. Na computação, essa ideia serve de inspiração para os algoritmos genéticos, que podem ser usados para escolher o melhor formato de uma antena ou até um melhor vídeo para o YouTube sugerir para um usuário. No caso de Gaia, ela deve ter usado essa ideia para escolher o formato mais eficiente para executar cada tarefa do sistema de terraformação e, por consequência da analogia, esses formatos acabaram ficando muito similares a animais existentes. Os desenvolvedores se basearam em vários documentários sobre vida animal e também tiveram consultoria com o paleontólogo Stuart Sumida para tornar essa morfologia o mais próximo do que acontece na natureza. Em Horizon Zero Dawn, essas máquinas se dividem em máquinas de reconhecimento, de coleta, de transporte, de comunicação e de combate. Máquinas de reconhecimento. O Vigia é fabricado no Caldeirão Psi e tem aparência inspirada em um Alvarezsaurus. Ele vigia a atividade das outras máquinas, procura recursos e dá comandos. Se encontra no meio de rebanhos ou vigiando comboios. O Pernalonga é fabricado no Caldeirão Ro, tem a morfologia de um Titanis já extinta na megafauna. Vigia a atividade das outras máquinas, procura recursos e dão comandos. Além de usar a lente, também tem 3 antenas com radar e uma bolsa de ar para a ecolocalização. Se encontram no meio de rebanhos ou comboios. No Oeste Proibido, uma máquina que também pertence a essa categoria é o Cavador, que vigia lugares aquáticos. Máquinas de coleta. O Galope é fabricado no Caldeirão Psi e tem uma clara aparência de um cavalo. Assim como ele, fica pastando, mas coleta o material orgânico com um focinho, transfere para as bolsas de produção de flama e depois armazena nos 2 cilindros das costas. Da mesma forma, o Cabeça Larga é fabricado no Caldeirão Psi e é análogo a uma vaca. Coleta material orgânico com os 2 discos rotativos na cabeça, transfere para as bolsas do pescoço para a produção de flama e depois armazena nos 2 cilindros das costas. Não muito diferente, o Ariete também é fabricado no Caldeirão Psi e tem um corpo baseado em um carneiro. Coleta material orgânico com os 2 discos rotativos nos chifres, transfere para as bolsas de produção de flama e depois armazena nos 2 cilindros das costas. Lembrando muito um cervo, o Portador é fabricado no Caldeirão Sigma. Ele coleta material orgânico, mas com as lâminas rotativas dos chifres, transfere para as bolsas de produção de flama e depois armazena nos 4 cilindros das costas. O Galhador é fabricado no Caldeirão Sigma e é análogo a um antílope, mas tem uma pequena diferença: ele não coleta material orgânico e sim mineral com os chifres e as brocas. Tem um cilindro de resfriágua para resfriamento das brocas. Maior do que as últimas máquinas citadas, o Pisoteador é fabricado no Caldeirão Ro e foi inspirado em um bisão. Ele também coleta material mineral com os chifres, que possuem discos rotativos para isso, tem bateria nas costas para armazenamento de energia e uma unidade de processamento do material coletado. Essas 5 máquinas coletam material via pastagem de campos e por isso encontram-se sempre em grandes rebanhos e são acompanhados por máquinas de reconhecimento, exceto pelo Pisoteador, que tem equipamento que permite autodefesa e uma antena de radar para monitorar as proximidades enquanto coleta. Entende-se que não coletam toda a vegetação e todo o mineral do local como fariam as máquinas antigas. Na verdade, fazem a seleção de plantas nocivas, além de fazer o controle de crescimento da população vegetal. Por isso, o processo que realizam é lento e assim evitam que ocorra algum desequilíbrio e alguma planta se torne uma praga. Eventualmente, as máquinas podem apresentar defeitos, quebrar, sofrer algum acidente ou serem caçados por humanos. Para que o sistema de terraformação funcione, ele tem que ser autossustentável e as peças dessas máquinas devem ser recicladas. Para isso, o Caldeirão Sigma fabrica o Catador, que parece muito uma hiena. Ele procura carcaças com seu radar, tritura peças de máquinas abatidas com os 2 discos rotativos nas mandíbulas, seus lasers e
rajadas de energia, transfere as peças trituradas em cacos para armazenar na caixa das costas e depois acumula em pilhas para serem recolhidos depois. Por executar a mesma função, o falquino, que é fabricado no caldeirão Xi, tem sua morfologia similar a um abutre, procura carcaças com sua visão, tritura peças de máquinas abatidas com seu bico que contém serra, lasers e emite rajadas de energia, tem um recipiente com resfriágua no peito para refrigeração ao triturar as peças e depois que termina, leva as peças para pilhas de materiais para depois buscar mais peças de máquinas. Ele foi a inspiração para a fundação de Meridiana, quando o primeiro rei Sol Aramã seguiu Falquinos em direção ao ápice e lá fundou a cidade. Essas duas máquinas de coleta de reciclagem normalmente se encontram em grupos de pelo menos 2 para se automonitorar. O Bocarra é fabricado no caldeirão Ho e sem dúvidas é baseado em um crocodilo. Remove impurezas e toxinas da água e da terra graças aos filtros que tem na boca. Recolhe energia solar com as placas nas costas, armazena flama em 2 cilindros nos ombros e resfria água em uma das bolsas da barriga. Se encontram em pequenos grupos de no mínimo 2 e normalmente não precisam de máquinas de reconhecimento ou defesa. O Britadeira, que foi inspirado em uma toupeira, é fabricado no caldeirão Zeta. Ele minera recursos subterrâneos, escavando com as brocas na boca e das patas. Possui um tanque de flama para utilizar como combustível. São extremamente raros de se encontrar e atacam ao detectar qualquer tipo de vibração do chão, por isso dificilmente são vistos com outras máquinas por perto. Uma curiosidade é que ele é a única máquina que não participa de nenhuma das missões principais. Alguns exemplos dessa classe de máquina no Oeste Proibido são o Heliodo, que coleta luz solar, o Pesa Brava e o Rabote, que coletam sucata, e o Tide Reaper, que coleta recursos filtrando a água. Máquinas de transporte. O carapaça é fabricado no caldeirão Ho e é baseado em um caranguejo. Possui suporte nas costas para carregar um compartimento hexagonal de carga para transporte. Utiliza um sistema antigravidade utilizando nanorobôs para o compartimento para as costas. Também possui 2 garras. A direita serve como pinça para movimentação de material. A esquerda pode gerar um escudo de luz sólida, assim como o traje terção escudeira para proteger a carga. Se encontram normalmente em comboios de transporte e com algumas máquinas de reconhecimento para proteção e defesa. O borrifante é fabricado no caldeirão Xi e foi inspirado em um emu. Existem 2 versões, o borrifante de fogo, que carrega fluido de flama, e o borrifante de gelo, que carrega fluido de resfriágua. Ele coleta o fluido ficando em cima de uma máquina menor, encaixando o cilindro das costas dela em sua barriga, transferindo para o tanque nas costas para armazená-lo, além de uma bolsa ciliar no pescoço para bombeá-lo para expeli-lo. Se encontram normalmente próximos a rebanhos de outras máquinas para recolher a produção ou em pares durante o transporte. O Brutamonte também é fabricado no caldeirão Xi e é baseado em um rinoceronte. Possui um grande compartimento de carga na barriga para transporte de materiais. Utiliza um sistema antigravidade nas costas utilizando nanorobôs para carregar o material para o compartimento de carga. Se encontram normalmente em comboios de transporte e normalmente não precisam de máquinas de reconhecimento ou defesa. Um exemplo de máquina de transporte do Oeste Proibido é o rolador, que transporta a carga rolando. Máquinas de comunicação. A única máquina de comunicação é o pescoção, que foi baseado em uma girafa e não tem caldeirão definido. Por isso, não descarta a possibilidade que não seja uma máquina de terraformação, e sim que tenha sido fabricada diretamente para Minerva. Possui pernas e pescoço muito altos e um radar em forma de disco que monitora máquinas, relevo e atividade de uma grande área. Também possui a função de antena para conectar uma grande rede entre máquinas para que Gaia receba toda a informação e repasse suas decisões. São encontrados sozinhos e circulando em um trajeto fixo e ininterrupto. A desordem. As máquinas eram pacíficas e realizavam suas tarefas sem interferir na vida humana, mesmo quando eram caçadas por eles para terem suas peças removidas. Campos inteiros de máquinas eram derrubadas, obrigando Hefestos a aumentar sua produção para não afetar o sistema de terraformação. No ano de 3020, um sinal desconhecido foi enviado para Gaia e desativou o controle que ela tinha sobre as funções subordinadas. Houveram várias consequências a partir disso, mas a principal delas é que tornou as máquinas de terraformação
tripulação hostis a humanos. Elas adquiriam adaptações para se proteger. Os chifres do ariete, galope, cabeça larga, cortador e galhador, que antes seriam apenas para coleta, passaram a ser usados para atacar e as patas para dar coices. Os vigias passaram a dar comandos de ataque para outras máquinas e dar investidas contra humanos. Os faróis passaram a ser utilizados para criar flashes de luz para atordoar os inimigos e rajadas de energia. Foi criada uma versão deles conhecida como Vigia Olho Vermelho, com reforço maior na carcaça e preferência por ataques à distância. O Catador passou a utilizar seu radar para encontrar humanos. Os lasers, a rajadas de energia e as mandíbulas que eram utilizados para triturar peças passaram a ser utilizados como arma. Os Falquinos passaram a utilizar o resfriágua para bombardear humanos. Os Bocarras passaram a utilizar a boca e o rabo para ataque, além de bombardear com resfriágua. Os Carapaças passaram a utilizar seu sistema para elevação de carga para gerar ondas de ataque e se proteger de ataques com o escudo. Os Pernalonga passaram a utilizar o sonar como arma sônica. O Borrifante de Fogo começou a atirar seu fluido de flama para usar como lança-chamas, e o Borrifante de Gelo passou a usar o resfriágua para congelar seus caçadores. O Pisoteador passou a utilizar seus chifres para investir e sua flama para criar grandes explosões. O Brutamonte utiliza seu sistema antigravidade para atirar rochas e seu grande tamanho para realizar investidas poderosas. O Britadeira passou a utilizar seu detector de vibrações para encontrar e atacar humanos, além de arremessar rochas. O Pescoção é o único que não se tornou hostil a humanos. Isso se encaixaria com a possibilidade de ser uma máquina de Minerva e não de Hefesto. Máquinas de combate. Ainda em 3020, Hefesto criou o Dente Cerrado para caçar humanos e passou a fabricá-lo no Caldeirão Sigma. Com a função de caçar humanos que possam ser uma ameaça às outras máquinas, ele foi baseado em um tigre dente de sabre. Possui 2 presas que dão seu nome, 3 antenas para rastrear humanos e garras para dilacerar as vítimas. Tem um tanque de flama como combustível. Se encontra em grupos de até 3 vigiando os arredores de outros rebanhos. Logo em seguida, Hefesto criou o Devastador com o mesmo objetivo e passou a fabricá-lo no Caldeirão Ro. Ele tem um corpo similar ao Dente Cerrado, mas sem as 2 grandes presas e com 2 antenas na cauda, o que deixa mais parecido com um tigre moderno. Além disso, possui um canhão de energia nas costas, alimentado por baterias na lombar, podendo utilizá-las para gerar um ataque elétrico ao seu redor para quem chegar muito perto. Possui cilindros de resfriágua no peito para refrigeração. Vendo que suas mudanças não estavam surtindo efeito contra os caçadores de máquinas, em 3025 ele passou a fabricar o Ardiloso no Caldeirão Psi. Assim como o Camaleão, ele se camufla graças a vários hexágonos que mudam de cor de acordo com o ambiente e são controlados por um gerador no peito. Possui um lançador de dados lasers nas costas e um lançador de minas nas coxas que servem como armadilha, mas se transformam em sinalizadores para as outras máquinas caso sejam abatidos. É encontrado principalmente nas florestas onde sua camuflagem é mais eficiente e normalmente protege lugares estratégicos como entrada de caldeirões, áreas de transporte e carga de máquinas de transporte, etc. Até mesmo o Ardiloso não foi suficiente para reduzir a caça de máquinas e Hefesto achou necessário criar o Tirânico, a máquina mais famosa de Horizon Zero Dawn, e passou a fabricá-lo no Caldeirão Zeta no ano de 3030. O Tirânico, durante seu desenvolvimento, seria um Velociraptor, mas foram adicionando equipamentos e ele foi ficando maior até que se parecia mais com um Tiranossauro. Ele possui um canhão de cada lado da cabeça que atira múltiplos lasers, uma cauda feita para ataques, um lançador de discos em cada lado dos quadris, além de uma grande velocidade de investida. Para a detecção do inimigo, possui um radar na nuca e 2 antenas nas costas. Para controlar toda essa artilharia, possui uma central de controle na testa e uma espécie de coração protegido por 2 placas. A alimentação vem de baterias debaixo da cauda e 2 tanques na lombar, além de cilindros de resfriágua no peito para refrigeração. Quase sempre são encontrados sozinhos, mas em algumas exceções tem outro apoiando a proteção de algum rebanho importante. Havia uma máquina muito importante para a utilização de éter para a limpeza dos céus, a Ave Tempestade, que era fabricada no Caldeirão Zeta. Muito parecida com uma águia gigante, ela se demonstrou uma máquina muito eficiente para combate, passando a proteger alguns rebanhos e lugares importantes como Gaia Prime, mas ainda é encontrado sobrevoando locais para limpeza e controle da atmosfera. Possui um grande gerador no peito, capaz de gerar grandes descargas elétricas,
turbinas nas asas capazes de criar investidas poderosas com suas garras, tudo isso alimentado por cilindros de flama na cauda e refrigerados por cilindros de resfriar água na nuca. No ano de 3035, Hefesto ainda não estava contente com o resultado de suas máquinas de combate e enganou a inteligência artificial Cian para obter o controle das instalações do Firebreak para obter energia e matéria-prima para a fabricação de novas máquinas de combate, criando o Caldeirão Epsilon. A primeira máquina criada nesse novo caldeirão é o Incinerante, que foi claramente baseado em um lobo. Ele possui um lançador de minas nas costas. Essas permanecem voando até a aproximação do inimigo. Também possui um gerador no quadril responsável por criar explosão de fogo para quem se aproximar, além de servir de propulsão para uma investida muito rápida. Um cilindro de flama nas costas alimenta o armamento e 2 antenas na orelha detectam o inimigo. São encontrados em grupos de até 3 vigiando rebanhos. Ainda não satisfeito, Hefesto passou a fabricar também no Caldeirão Epsilon o Garra Fria, baseado em um grande urso. Além de grandes garras e mandíbulas, possui um grande tanque de resfriar água nas costas e um grande gerador na barriga capaz de gerar rajadas congelantes, inclusive podendo ser lançadas por debaixo da terra. Tudo isso é alimentado por baterias nas costas capazes de gerar uma descarga congelante em quem se aproxima. E como sempre, Hefesto não sacia sua sede de vingança contra os caçadores humanos e cria o Garra Quente, basicamente com o mesmo chassi do Garra Fria, porém utilizando flama no lugar de resfriar água para infligir ataques de fogo e com turbinas para impulsionar investidas e com baterias na lombar. Hefesto conseguiu liberar 5 deles antes que Eloy destruísse o Caldeirão Epsilon. No Oeste Proibido existem muitas máquinas desse tipo, como o Tremodonte, o Garra Veloz, a Tratuga e o Rastejador. Variações de máquinas. Assim como vimos, quanto mais máquinas são abatidas, mais hostil Hefesto deixa as novas máquinas. Isso é possível de se verificar no jogo, podendo-se observar níveis de máquinas que aumentam conforme Eloy destrói mais máquinas. Além disso, Hades encontrou uma maneira de controlar enxames de nanorobôs com iluminação vermelha, chamados depois de corrupção, podendo infectar e controlar outras máquinas, deixando-as mais fortes, porém vulneráveis ao fogo. Máquinas infectadas pela corrupção são chamadas de máquinas corrompidas. Hefesto passou a fabricar sua própria nuvem de nanorobôs com iluminação roxa para identificá-los e usou as novas torres de controle para espalhá-los, deixando as máquinas mais fortes e as recuperando, mas também tornando-as vulneráveis ao fogo. Essas máquinas infectadas por Hefesto foram chamadas de máquinas demoníacas. No Oeste Proibido são conhecidas até agora 2 novas variações de máquinas: as máquinas de armadura negra citadas nos quadrinhos e as máquinas modificadas pela facção da Regala. Teorias. Agora, algumas observações minhas que se tratam apenas de especulação. Tudo indica que as máquinas antigas se deterioraram com o passar dos anos e depois de quase 1000 anos já estavam inoperantes, mas é possível que elas foram recuperadas do desgaste do tempo com a nanotecnologia da corrupção. Ao beber o sangue das máquinas, que seria o fluido azul fotoluminescente contendo nanorobôs, seriam esses robôs que se comunicavam com o Brim na hora de passar as visões. Na cena pós-crédito, vemos Hades fugindo através de uma nuvem de nanorobôs, mas Silence usa o algoritmo de busca de caminhos para atrair essa nuvem com os dados de Hades. Ainda não foi mostrado como os animais foram gerados, talvez exista alguma espécie de lítia para a geração de animais. Supondo que as antenas de Minerva foram fabricadas antes de se desativar a Praga Faro e antes dos caldeirões poderem fabricar novas máquinas, provavelmente os ápices foram construídos por humanos. Além disso, pelo menos um caldeirão primordial foi fabricado por humanos, para que Hefesto tenha máquinas à disposição para construir os outros. Curiosamente, as máquinas raramente atacam vilarejos, exceto quando são colocadas iscas para atrair máquinas. Isso reforça que Hefesto não quer acabar com os humanos, apenas quer acabar com os que caçam máquinas. Bem, isso foi tudo que eu queria explicar nesse vídeo. Foquei mais na parte de história sobre as máquinas e talvez eu faça outra parte de jogabilidade, mostrando estratégias para combatê-las ou algo assim. E se tudo ocorrer bem, eu faço uma parte 2 com as máquinas do Oeste Proibido no futuro. Muito obrigado por assistir até aqui e Adjoete APV!